Oi, turma! Dando continuidade ao tema do adimplemento das obrigações, agora a gente vai estudar a dação em pagamento. E o que é a dação em pagamento? Como está no material, é um acordo de vontades entre credor e devedor, por meio do qual o primeiro, ou seja, o credor, concorda em receber do segundo, que é o devedor, para exonerá-lo da dívida, prestação diversa da que lhe é devida. Ou seja, a dação em pagamento é um negócio entre credor e devedor, onde eles vão combinar que a obrigação que eles tinham celebrado antes vai poder ser cumprida de uma forma diferente. Como a gente viu lá em pagamento, em regra, o credor ele não é obrigado a receber outra coisa da que foi combinada, ainda que mais valiosa. Então, a regra é que o devedor não pode querer entregar uma coisa diferente para forçar o credor a receber, ainda que seja mais valiosa, assim como o credor não pode querer que o devedor entregue outra coisa, ainda que menos valiosa. Então, a regra é que o pagamento é feito com a prestação que foi combinada. E a dação, ela vem estabelecer que, se as partes concordarem, ou seja, eu preciso ter a concordância de ambas, a obrigação vai poder ser cumprida de outra forma. Então, na dação em pagamento, ocorre a substituição do objeto original da obrigação. Então, aí ela vai ser cumprida de uma forma diferente. Mas só vai acontecer porque ambas as partes vão concordar. Então, o credor não pode forçar o devedor a cumprir diferente, o devedor não pode forçar o credor a receber algo diferente. Mas se eles combinarem, se houver um acordo entre eles, aí o objeto da prestação pode ser alterado e a obrigação ser cumprida de outra forma. Então, se a dação em pagamento acontecer, a obrigação ela vai se extinguir mediante a execução efetiva de uma prestação distinta da devida. Ou seja, eu ponho fim à obrigação, o devedor se desvincula, não deve mais, mas ele se desvinculou cumprindo algo que não foi o combinado inicialmente, cumprindo algo diferente da prestação originária, mas isso só vai ser possível porque as partes concordaram. Então, na dação em pagamento, o principal que vocês têm que ter em mente é que eu preciso da concordância de ambas as partes. Só existe dação em pagamento se há acordo entre credor e devedor. Não dá para forçar uma dação. O credor força o devedor a entregar algo diferente, o devedor força o credor a receber algo diferente. Não pode. Então, dação só se houver de fato o acordo de vontades. Então, como está no material, só ocorre de forma bilateral. Ambas as partes precisam concordar. Então, credor quer, devedor não quer, não tem dação. Devedor quer, credor não quer, não tem dação também. Só vai existir dação em pagamento se ambas as partes concordarem. E aí, na dação, como a gente viu, vai ser entregue outra coisa, uma prestação diferente da que foi combinada. Então, se eu vou entregar um objeto, eu preciso ter o poder de disposição dessa coisa. Eu, como devedora, vou entregar um objeto para o credor, é preciso que esse objeto seja meu. Por quê? Porque quando eu entregar, o objeto ele vai passar a ser do credor. Então, eu não posso entregar uma coisa que é de outra pessoa, porque se eu não tenho propriedade, eu não posso transferir a propriedade. Eu nunca posso transferir mais do que eu possuo. Então, só se eu tenho o domínio, o poder de disposição, a propriedade desse bem, é que eu posso entregá-lo numa dação para que ele passe a ser do credor. Então, se o devedor ele não puder efetuar a transferência da propriedade do bem, não tem como ele entregar. Se ele entregar e o verdadeiro dono tomar, ele continua devedor. Então, nesse caso, para que haja o efeito liberatório na dação, ou seja, para que libere o devedor da obrigação, o devedor entregou algo diferente mediante a concordância do credor, mas algo que é desse devedor e vai passar a ser do credor. O credor ele deve ter aptidão para dar o necessário consentimento. Por quê? Porque aqui na dação vai ser um novo negócio, eu vou ter a vontade de ambas as partes mudando o objeto da obrigação, aceitando finalizar essa obrigação com uma coisa diferente, é preciso que ambos consintam. E aí, para dar o consentimento, eu preciso ser maior de 18 anos em pleno gozo das faculdades mentais. A dação
como a gente já mencionou, é quando eu cumpro a obrigação de uma forma diferente, com ambas as partes concordando. Só que eu não preciso esperar o vencimento. Por exemplo, eu devo R$1.000. Chegou o dia que venceu, eu não tenho os R$1.000. Eu falo, eu não tenho R$1.000. Você aceita meu notebook? E aí, se você aceitar, você recebeu um objeto diferente, pôs fim à obrigação, isso foi a dação em pagamento. Só que eu não preciso esperar esse vencimento, como no exemplo. Eu posso simplesmente, eu já percebo, ó, eu devo R$1.000 para lhe pagar no final do mês, mas eu já estou percebendo que eu não vou conseguir esse dinheiro. Você aceita meu computador? Então eu posso negociar, eu como devedor, eu posso negociar com o credor para trocar o objeto da obrigação antes mesmo do vencimento. Então não preciso esperar que haja o vencimento da obrigação para que eu tente cumpri-la com a prestação diferente se o credor concordar. Então, a dação ela pode ser após o vencimento, as partes conversam e aceitam trocar a forma de cumprimento, ou pode ser antes, as partes já conversam e resolvem por fim à obrigação com o cumprimento de uma forma diferente da combinada. Elementos constitutivos. O que é que eu preciso ter para eu dizer que aconteceu a dação em pagamento? Primeiro, eu preciso que exista uma dívida, até porque na dação eu vou pagar uma dívida de uma forma diferente da que foi combinada na obrigação. Então, eu preciso ter essa dívida. Então, é o pressuposto básico. Não tem como eu solver uma dívida inexistente. Se eu estou pagando é porque existe uma dívida. E se eu entrego algo para você sem lhe dever, isso é uma doação. Por isso que está no material. Entrega de algo sem obrigação é liberalidade. Liberalidade é quando você faz sem estar obrigado, tipo a doação. Então, se eu entrego um objeto para você, eu não lhe devo e eu quero que o objeto seja seu, eu estou doando o objeto para você. Agora, se eu entrego um objeto para você porque eu lhe devo R$500 e você aceitou o objeto para terminar essa dívida, aí sim é uma dação em pagamento. O outro elemento constitutivo importantíssimo é a concordância do credor. Como a gente viu, o devedor não pode querer obrigar o credor a receber algo diferente, então eu preciso perguntar ao credor se ele aceita uma prestação diversa e se ele aceitar terminar essa obrigação recebendo algo diferente, aí aconteceu de fato a dação em pagamento. E essa concordância do credor, ela pode ser verbal ou escrita, então não precisa ser só por escrito. Se ele concorda verbalmente, ou seja, ele recebe e dá a quitação, está feita a dação. Então, as partes que vão estabelecer a forma. Pode ser, inclusive, tácita. Como seria uma dação tácita? Você me deve R$200 e essa dívida está consubstanciada numa promissória. E aí, você não me entrega os R$200, mas você me entrega um vestido. E aí, eu recebi o vestido, não disse que estava terminando a dívida, mas fui lá e lhe entreguei a promissória, eu rasguei a promissória, ou seja, não tem mais dívida, porque a dívida se materializava no título de crédito. Então, eu, tacitamente, mesmo sem combinar expressamente com você que estava fazendo uma dação, eu fiz com que eu, recebendo um objeto diferente, pusesse fim a essa obrigação. E essa concordância, ela é o elemento intrínseco. Por quê? Porque é o elemento que está dentro do credor. É ele que vai manifestar se aceita ou não, ainda que de forma tácita. O outro elemento, e este já extrínseco, porque eu consigo ver, é algo que salta aos olhos, é a diversidade da prestação oferecida em relação à dívida originária. Se eu lhe devo R$200 e lhe entrego R$200, isso é um pagamento normal. Se eu me comprometi a lhe entregar um celular da marca X, modelo tal, e eu entrego, é um pagamento normal. Por quê? Porque no pagamento eu entrego exatamente aquilo que eu devo. Aqui, para que haja dação em pagamento, eu tenho que entregar uma coisa diferente e o credor aceitar terminar a obrigação recebendo aquele objeto diferente. Então, aqui eu preciso que haja uma diversidade. Eu estou entregando algo diferente do que foi combinado. A dação em pagamento, ela não cabe só na obrigação pecuniária, não. Estou dando sempre exemplo. Eu devo X reais e ele entrega um objeto. Isso é dação. Mas, por exemplo, eu fiquei de lhe entregar uma televisão. E aí eu não consigo a TV, eu dá algum problema e eu pergunto se eu posso terminar a obrigação lhe entregando um computador. Eu entreguei algo diferente e a obrigação terminou, se você tiver aceitado. Então, nesse caso, também é
uma dação. Então, não achem que dação em pagamento é só eu tenho uma obrigação pecuniária e transformo numa obrigação de dar coisa certa. Não. Eu posso ter uma obrigação de dar coisa certa e, entregando algo diferente, por fim, a essa obrigação, claro, se o credor aceitar, porque não esqueçam, só existe dação em pagamento se ambas as partes concordarem. Então, eu posso entregar algo diferente, terminando a obrigação se a parte aceitar. Então, tem que ser algo de fato diferente, mas não se exige coincidência entre o valor da coisa recebida e o quantum da dívida, nem que as partes indicam o valor. Ou seja, eu vou entregar um objeto substituindo outro, ou substituindo um dinheiro que eu tenho que lhe dar, mas não precisa haver uma equivalência. Eu lhe devo 1.000, só vai existir dação em pagamento se eu entregar um objeto que vale exatamente 1.000. Não precisa, a lei não exige isso. Então, vai do critério das partes. Então, o credor ele pode receber um objeto de valor superior ou inferior. Se ele quiser receber, quiser pôr fim à obrigação, está feito. Nada impede também que haja só uma quitação parcial. Você me deve 2.000 e me entregou uma televisão que vale 1.000. E aí eu abato uma parte, você continua devendo o restante. Isso tudo vai depender da vontade das partes. Vai prevalecer a autonomia da vontade. Então, eu não sou obrigada a dizer o valor. Não é preciso que haja uma equivalência entre o valor de uma coisa com o valor da outra, ou do valor da coisa com o valor em dinheiro. Não precisa, desde que as partes aceitem. Se quiserem colocar o valor, podem. A gente vai até falar mais à frente, que aí vai ser como se fosse uma compra e venda, mas não há essa obrigação. Natureza jurídica da dação em pagamento. Como a gente mencionou, para existir a dação eu preciso de um acordo de vontades, então as partes precisam concordar em alterar o objeto da obrigação, em cumprir de uma forma diferente, pondo fim a essa obrigação. Então, é um negócio jurídico bilateral e oneroso. Bilateral porque eu preciso da manifestação de vontade, ainda que tácita, do devedor e do credor. O devedor quer entregar algo diferente, o credor aceita receber. E é um negócio oneroso porque busca solver a dívida. Vai ser como se fosse mesmo um pagamento, mas de uma forma diferente da que foi combinada antes. Por isso que é considerado uma forma de pagamento indireto. Por quê? Porque eu estou solvendo, eu estou cumprindo aquela obrigação, mas com uma prestação diferente. Ou seja, eu estou terminando a obrigação, entregando algo diferente do que foi originalmente combinado entre as partes. Por isso que é um pagamento indireto, porque eu termino, eu extingo a obrigação, mas com uma prestação diversa da que as partes combinaram no começo. Por isso que alguns doutrinadores, como Carlos Roberto Gonçalves, vão dizer que ela é um contrato liberatório, porque eu tenho essa manifestação de vontade das partes, eu preciso que ambas concordem, então é um contrato. Mas enquanto normalmente os contratos eles existem para criar uma obrigação, aqui eu vou ter um contrato para terminar uma obrigação. A obrigação já existe e esse acordo entre as partes ele vai terminar essa obrigação. Então, nesse caso, a dação em pagamento ela tem a mesma índole jurídica do pagamento, porque extingue a obrigação, só que com uma prestação diversa do que foi previsto inicialmente. E aí, para finalizar, o assunto de dação, ele realmente é pequenininho, vamos ver só as disposições legais, as regrinhas que a lei vai trazer para a dação em pagamento. Então, primeiro, na dação em pagamento, se for entregue um objeto, não é obrigatório declarar seu preço. Eu até já mencionei que não se exige uma equivalência de valor entre as prestações, eu não preciso dizer quanto vale o objeto que eu estou entregando. Então, em regra, não se recebe o objeto diferente por preço certo. É apenas uma forma de satisfazer um crédito que existia. Então, não sou obrigada a dizer o preço, não é obrigada a haver uma equivalência. Mas se for prefixado o preço da coisa, cuja propriedade e posse se transmitem ao credor, o negócio se rege pelos princípios da compra e venda. Então, eu não sou obrigada a dizer o valor, mas se eu quiser que conste o valor, é como se fosse uma compra e venda. E aí, as regrinhas todas de compra e venda que vocês vão estudar no próximo semestre, lá na disciplina de contratos, vão se aplicar. Então, por exemplo, as mesmas nulidades da compra e venda, anulabilidades, vício redibitório, que isso aí é um instituto também que vocês vão estudar no próximo semestre, vão se aplicar aqui. Mas lembrando,
Essa não é a regra é eu não preciso falar de preço. Mas se eu quiser fixar o preço, aí é como se fosse a compra e venda e as regras da compra e venda vão se aplicar. Se a coisa dada em pagamento for um título de crédito, a transferência importará em cessão, ou seja, eu estou entregando em pagamento um cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio, por exemplo, aí é como se fosse uma cessão. E se é como se fosse uma cessão, eu vou precisar notificar o cedido, ou seja, o contratante que era contratante comigo e agora vai ser contratante com você, para que ele saiba que agora, em vez de pagar para mim, ele vai pagar para a nova pessoa. Lembrem-se, na seção de crédito, eu não preciso da autorização do devedor, mas eu tenho que notificar para ele saber que não paga mais para mim, paga para a pessoa a quem eu cedi. Então, mesma coisa aqui. Eu lhe devia um dinheiro, mas vou lhe entregar um título de crédito. Lhe devia um objeto, vou lhe entregar um título de crédito, é como se fosse uma cessão. Então, nesse caso, você vai precisar comunicar para o devedor, para ele saber, o devedor desse título, para ele saber que vai pagar não mais ao credor originário, mas ao novo credor. Se houver evicção da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva. Evicção é um instituto também lá dos contratos, que acontece quando, por meio de um contrato, eu transfiro um objeto para você. E aí, depois que o objeto está com você, aparece o verdadeiro dono e você tem que entregar para ele. Você fica no prejuízo, você vai poder me responsabilizar. Por exemplo, eu lhe vendi um carro, você passou para o seu nome e estava tudo certo. Daqui a pouco você é citado numa ação onde uma pessoa mostra que o carro é dela, que eu tinha roubado o carro dela, por exemplo, então eu nem poderia ter vendido para você. Você vai ter que entregar o carro para ela, mas vai poder me responsabilizar. Isso é evicção. Então, se quem entregou um bem diverso em pagamento não for o verdadeiro dono e o verdadeiro dono aparecer, quem o aceitou em pagamento vai ser evicto, ou seja, vai ter que entregar o bem para o verdadeiro dono e, para não ficar no prejuízo, vai cobrar desse devedor originário. Então, nesse caso, se foi dado em pagamento um objeto e o verdadeiro dono desse objeto apareceu, a dação em pagamento fica sem efeito, restabelece a obrigação primitiva. Então, por exemplo, eu lhe devo R$1.000 e a gente combinou então que eu tinha que lhe pagar R$1.000 dia 30. No dia do pagamento eu lhe procurei e falei, tô sem o dinheiro, você aceita meu celular? Você aceitou, extinguiu a obrigação, não lhe devo mais os R$1.000. Só que aí depois apareceu o verdadeiro dono do celular e você teve que entregar, você perdeu esse bem para o verdadeiro dono, você sofreu essa evicção, você vai poder cobrar de mim os R$1.000 de antes, porque restabelece a obrigação. Então, a obrigação foi finalizada com a dação em pagamento, você recebeu um bem diferente. Mas você perdeu esse bem porque eu nem deveria ter dado para você, que ele nem era meu, o verdadeiro dono apareceu, a obrigação originária volta e você vai poder me cobrar o valor. Com a evicção, a quitação dada ficará sem efeito e quem recebeu o bem em pagamento perderá para o legítimo dono, aquilo que eu acabei de mencionar. Então, eu terminei a obrigação porque eu recebi um objeto diferente, eu aceitei receber. Então, não tem mais obrigação. Só que eu perdi esse objeto para o verdadeiro dono, eu tive que entregar, então a obrigação volta e eu vou poder cobrar o devedor, como se não tivesse acontecido a dação em pagamento. Então, eu vou restabelecer a relação jurídica originária, como se nunca tivesse havido quitação. Então, eu vou poder cobrar juros dele, é como se eu nunca tivesse sido paga. Então, restabelece com cláusula penal, com juros, com tudo que aquela obrigação tinha. Mas, esse restabelecimento da obrigação primitiva não pode prejudicar os terceiros de boa fé. Por exemplo, eu lhe devo, sei lá, R$50.000. E aí, quando chega a data de pagar, eu pergunto se você aceita receber um terreno em pagamento. E aí, nessa minha dívida de 50 mil com você, tinha um fiador. Maria era minha fiadora. Se eu não lhe pagasse os 50 mil, você ia poder cobrar ela. Eu lhe perguntei se você aceitava receber o terreno, você aceitou. Deu a quitação, eu não lhe devo mais de 50 mil. E Maria, que era a fiadora dos 50 mil, está livre. Não é responsável mais por essa dívida de forma subsidiária.
Só que aí, quando você foi registrar o terreno no seu nome, você descobriu que tinha um problema lá e esse terreno você não conseguiu registrar porque ele era de outra pessoa. Ou então já apareceu o dono para lhe procurar e você ficou sabendo que esse terreno não ia continuar sendo seu, vai restabelecer a dívida de 50 mil. Você vai poder me cobrar os 50 mil, porque você perdeu o terreno que eu dei em pagamento, perdeu para o verdadeiro dono, e aí você vai poder me cobrar os 50 mil. Só que quando você me cobrar os 50 mil, ou seja, quando renascer essa obrigação de pagar os 50 mil reais que eu tinha com você, Maria não volta a ser fiadora. Maria não sabia que o terreno não era meu, Maria estava de boa fé, então ela não volta a ser fiadora da obrigação que renasceu. Então, o renascimento da obrigação pela evicção não pode prejudicar os terceiros de boa fé. A terceira pessoa não teve culpa nisso, ela não vai poder ser prejudicada. Então, quanto à dação em pagamento é isso, é um tema bastante pequeno também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam nos comentários ou postam no fórum do Moodle.